A conscientização sobre a saúde do homem de maneira geral. Mas o principal foco da campanha do Novembro Azul é o combate ao câncer de próstata, uma doença ainda cercada de tabus, principalmente entre os mais idosos, mas que tem altas chances de cura quando é diagnosticada precocemente. E a gente vai conversar novamente sobre esse tema, esclarecer as principais dúvidas, falar sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção. Hoje, quem está com a gente aqui é a oncologista, a doutora Aline de Carli. Seja bem-vinda, doutora Aline. É o tipo mais comum de câncer entre os homens e tem muitos casos entre os homens, ainda está ali no topo do ranking esse tipo de câncer? Bom dia. Realmente, o câncer de próstata ele é o câncer que mais acomete homens, né? Excetuando-se o câncer de pele e não melanoma, que são esses tumores de pele devido ao sol, que são realmente mais prevalentes, mas o câncer de próstata, ele é o câncer mais frequente no homem e o câncer que mais mata, né? Mas, felizmente, a gente consegue fazer tratamentos melhores hoje em dia, então os tratamentos, eles melhoraram bastante. São tratamentos que a gente consegue oferecer mesmo num cenário um pouco mais avançado, que conseguem relativamente manter a qualidade de vida e os pacientes conseguem sobreviver mesmo num cenário mais avançado. Mas, óbvio, se a gente estiver falando de cura, né, e prevenção, a gente precisa falar sempre do rastreamento, né? E esse mês geralmente a gente se dedica, né, bastante a conversar sobre isso. Essencialmente, qual a relevância do rastreamento? Então, o rastreamento ele pode reduzir, né, o risco de mortalidade por câncer. Então, a gente faz esse rastreamento com o toque retal, com o PSA, né, principalmente a partir dos 50 anos, e a gente consegue reduzir a mortalidade por câncer devido a descobrir precocemente, certo? Então, o que acontece é que a população masculina, de fato, não é uma população que gosta de ir ao médico. Exatamente. Né? Então, a maioria das vezes são as esposas que marcam, as esposas que levam, né? Então, o homem é aquele ser que já não gosta muito de ir ao médico. Então, ele vai quando está morrendo, né? Que a gente diz. Então, rastrear, né, e procurar o médico antes para se prevenir, fazer check-ups, não é uma realidade muito frequente nos homens, para os homens. Então, felizmente, isso vem mudando, né? Com essas ações até do Novembro Azul e outras, né? Os estímulos hoje em dia, a melhora da qualidade de vida, saúde, atividade física, alimentação. Então, eles vêm procurando um pouco mais, né? Felizmente. Mas ainda aquém do que a gente precisaria. Qual o percentual de chance de cura para o câncer de próstata se ele é diagnosticado ali na fase bem inicial? Se a gente diagnostica ele bem no início, a gente consegue percentuais de cura acima dos 85%. Então, é muito, né, a gente tem muitos pacientes curados, muitos pacientes em segmento, né, que a gente fala que são aqueles pacientes pós-tratamento que continuam seguindo com a gente no consultório, para a gente sempre buscar. E, assim, descobrindo bem inicial, além da gente conseguir curar, mas os tratamentos eles vão tender a ser menos agressivos, né, pro Doutora paciente. Aline, só uma dúvida, Marcos, antes da sua abordagem. Todo o tratamento para a cura, que busca a cura do câncer de próstata, ele leva à cirurgia? Precisa ser cirúrgico? Não necessariamente. A gente tem algumas alternativas de tratamento. Na verdade, assim, o tratamento cirúrgico, ele é o principal tratamento que a gente tem, certo? Se a doença, a gente está falando de uma doença inicial, localizada, o tratamento cirúrgico é, sim, o tratamento padrão, né? O urologista quem vai realizar esse tratamento. E ele é o principal tratamento. Nos cenários em que a doença está um pouquinho mais avançada, mas ainda é localizada, a gente pode também, ou naqueles cenários em que o paciente não tem condições cirúrgicas, certo? Então, a gente está falando de um paciente, de repente, mais idoso, que tem algumas comorbidades, um risco cirúrgico mais alto, a gente pode também fazer o tratamento com a radioterapia e o bloqueio hormonal, certo? Esse tratamento também é curativo e é uma alternativa ao tratamento cirúrgico. Doutora, é verdade que o exame de toque ele ainda é considerado essencial justamente porque é possível ver a morfologia, ou seja, a forma da próstata saudável e em função da localização, é exatamente a partir da introdução do dedo no ânus do paciente que se percebe essa alteração? Exatamente. Então, a próstata, né, é uma coisa que eu pergunto sempre até para os meus pacientes, mesmo às vezes com diagnóstico, eles chegam lá e eu falo, o senhor sabe onde é que fica a sua próstata? Né? Então, ela está localizada ali em frente ao reto, embaixo da bexiga, certo? Atrás do pênis. Então, para a gente conseguir acessar,
né, a glândula prostática, precisa ser, né, através do toque retal, né, da digital. E isso é essencial por 2 motivos. Primeiro, que algumas vezes é possível ter câncer de próstata em que o PSA não se eleve, tá? O PSA ele pode não estar tão elevado e no toque se perceber, ele pode estar até em valores normais, né, a gente conseguir no toque verificar assim, o endurecimento, a presença de algum nódulo e tudo, mas e também assim, ele é essencial para os urologistas, para os cirurgiões avaliarem a ressecção, se será possível retirar a próstata completamente, ver a localização adequada ali daquele nódulo, como é que tá. Então assim, ainda é realmente um exame bem essencial para o rastreio. Só porque a senhora falou, é bom dizer, o PSA é o exame de sangue e ele tem esse nome porque você faz o rastreamento de alteração de células que, se aparecer no sangue, pode indicar a presença já de câncer. Exato. O PSA, ele se chama antígeno prostático específico, né, que é o PSA, e ele é um antígeno que a gente consegue avaliar no sangue, sua dosagem, só que ele é específico da próstata, mas ele não é específico do câncer. É isso que às vezes as pessoas confundem, tá? E quer dizer o que é isso? Quer dizer que, assim, em geral, quando se tem câncer de próstata, ele eleva sim, mas ele pode se elevar em outras situações. Então, por exemplo, na doença da próstata crescida, né, como o pessoal fala, que é a hiperplasia prostática benigna, ele também se eleva. Ele pode se elevar, então, naquelas pessoas que são, por exemplo, ciclistas, né? Andaram a cavalo, alguns traumas, às vezes infecções. Então, ele pode elevar nesses cenários, mas ele tende a voltar aos valores normais. Diferente, né, dos casos, né, de câncer, em que o PSA ele acaba se elevando aí. Né, mas doutora Aline, quando a gente fala em câncer de maneira geral, a gente se assusta muito porque você não tem sintomas na maioria dos tipos de cânceres, né, que são até mais letais. Então, quando o câncer ele vem demonstrar algum sintoma, é porque já está num estágio que não tem mais jeito, vai ser só paliativo mesmo ali, e geralmente tem sido assim. No caso do câncer de próstata, também é assim? Começa silencioso e depois pode manifestar algum sintoma ou nunca manifesta sintoma? Isso é uma excelente pergunta, Thaís. Então, assim, inicialmente, a maioria dos tumores, eles não dão sintomas. Por quê? O que é um tumor, na verdade, um câncer, ele é uma célula que ela começou a se multiplicar ali, até se tornar um nódulo. E nesse momento em que ela começa a se multiplicar, até ela ser um nódulo visível, até que seja um nódulo que vai causar algum tipo de sintoma, demora um pouquinho de tempo. E quando a gente vem sentir ou perceber, em geral, é porque já está um pouco mais avançado. Não necessariamente, né, como você falou assim, não tem mais jeito. Né? Hoje em dia, a gente sabe que os tumores mais prevalentes, por exemplo, mama na mulher, o câncer de próstata, são tumores que, mesmo a gente descobrindo estágios mais avançados, a gente consegue alcançar sobrevidas bem longas, né? Os pacientes conseguem viver bastante tempo com o tratamento. A gente tende a considerá-los, até, assim, para nós da oncologia, os tumores que são mais doenças crônicas, né? Que a gente consegue que o paciente tenha sobrevidas longas, né? Sem, não necessariamente seja aquilo de, não tem mais o que fazer, o paciente descobriu e já vai morrer. Então, tem tratamento, certo? Esse também é uma coisa que a gente gosta. O tratamento hoje paliativo está bem avançado, exatamente. Né? Isso é uma coisa que a gente gosta também de falar sempre nessas campanhas, não só, claro, o rastreamento é o principal, é você ir ao médico, procurar se prevenir, mas que também, mesmo nos cenários que você já esteja sentindo alguma coisa, procure, porque às vezes as pessoas tendem a esconder, acham que não tem mais jeito, acham que não quer ir, e aí realmente, se chegar num cenário muito, muito avançado, fica sempre mais difícil, né? Quanto mais avançado, o cenário maior a chance de mortalidade, mais difícil é o tratamento. Agora, doutora, um dos temores do homem, além do exame, né, o que é uma tolice, mas é o pós-cirúrgico no que diz respeito à masculinidade, como eles falam, quanto à possibilidade ou não de ter uma vida sexual ativa. Hoje, em termos de tecnologia para a cirurgia, quando há necessidade de retirada da próstata, é possível ainda preservar essa função biológica ou quase sempre ela fica comprometida? Então, Marcos, essa é uma excelente pergunta, é uma pergunta também que traz bastante questionamentos, né? Então, na verdade, a próstata, pela sua localização, para o seu acesso, a cirurgia não necessariamente vai deixar o homem impotente, certo? Não necessariamente. Pode ocorrer isso, vai depender do tamanho do tumor, da sua localização, né, de como deverá ser feito esse procedimento e depende também de algumas outras coisas, né, que às vezes a gente esquece. Então, um paciente que ele é mais idoso e que ele já tem comorbidades, como, por exemplo, pressão alta, diabetes, síndrome metabólica, né, alguma doença cardiovascular, a potência dele já não é tão normal, né? Ele já não tem uma ereção, né, tão regular, objetiva, regular. Então, muitas vezes
aquele momento ali da cirurgia, do pós-operatório e tudo, até a recuperação, pode ser que piore um pouco a função. Mas não necessariamente o homem vai ficar impotente. E hoje nós temos, né, várias alternativas, mesmo nos casos de impotência, né, disfunção erétil permanente por conta do tratamento, existem possibilidades medicamentosas, né, injeções, até prótese, cirurgias que conseguem aí tentar preservar essa função. Mas realmente isso ainda é um grande problema, né, no cenário do câncer de próstata hoje, não só no Brasil, mas eu acho que no mundo. Mas para nós brasileiros, né, eu acho que é uma coisa bem importante, ainda mais nordestino. Né? Para descontrair logo. Isso, né? Para descontrair logo, em alguns casos, é até melhor a prótese, viu, companheiro? É verdade. Só para a gente deixar claro, então, a recomendação é que homens a partir dos 40 anos ou 45 anos na verdade, já assim, iniciem esse rastreamento? O rastreamento pelo Ministério da Saúde, né, que é a recomendação geral, é a partir dos 50 anos. Mas, né, as sociedades, a gente recomenda que a partir dos 40 anos o homem faça pelo menos uma visita, né, ao urologista. Na verdade, hoje existe, assim, toda uma campanha para que os homens, assim como as mulheres vão ao ginecologista na puberdade, eles já comecem a ir ao urologista desde cedo, porque é como se o homem não tivesse o médico dele. Principalmente, né? se tiver o fator ali Exato. genético na família. E nos fatores, quando o paciente tem parente de primeiro grau, pai, irmãos, com câncer de próstata esse risco aumenta, tem um risco maior de 2 a 3 vezes, então é interessante procurar mais jovem ainda, né, 45 e aos 40 anos, né, nesse muito alto risco para garantir aí esse acompanhamento adequado. Famílias que perderam homens em consequência de diagnósticos de câncer de próstata, tem que ter uma atenção maior, há uma questão ligada à hereditariedade? Sim, essa questão. Como eu falei aqui, homens que têm parentes de primeiro grau com câncer de próstata, eles têm 2 a 3 vezes mais chance de ter câncer de próstata também. Especialmente se esses contatos eles ocorreram, né, e o paciente teve o diagnóstico antes dos 60 anos. Então, hoje em dia, a gente já sabe, a gente já conhece algumas alterações hereditárias que podem ter, né? E a gente recomenda esses pacientes que têm uma história familiar muito positiva, a gente encaminha esses pacientes para o profissional da oncogenética, né? Um oncogeneticista que vai fazer uma avaliação aí para fazer o aconselhamento familiar, orientar o rastreamento mais precoce, ver se tem um risco maior ou menor, e aí fazer né, essas avaliações, esse aconselhamento familiar. Mito ou verdade, doutora? Homens que se relacionam pouco, né, sexualmente, eles são mais candidatos a próstata aumentar ou apresentar alguma situação envolvendo câncer, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não. Isso é um mito. É um mito. Na verdade, assim, o que tem relação é que homens que têm sua testosterona mais baixa não a questão hormonal em si, mas assim, esses homens que são mais sedentários, que são mais relacionados a estilo de vida do que ao fato da relação sexual em si, certo? Então, o estilo de vida, alimentações mais gordurosas, pacientes mais obesos, né? Doença cardiovascular. Então, cachaça, cigarro. Então, o paciente ele acaba ficando menos funcional, né? A sua potência acaba diminuindo, a libido diminui. Então, aí, isso aumenta o risco, não pela questão da falta do sexo, né? Então... A cara do Marcos é excelente, né? Por isso que a gente fica aqui nesse tom. Não, eu tô perguntando em nome da turma do Dominó, né? Que fica aí nas praças, conversando, cada um com uma tese, pegando o zap, chegando notícia no zap, piadinha, e não se cuida. Vai trabalhar, né, meu irmão? Depois, porque senão você pode ter câncer de próstata. Tomando cachaça, né? Ali fumando, quer dizer, sem fazer nada e mentindo, né? Porque na hora do jogo ali ficam mentindo. Muita conversa. Então você que está aí agora na praça, não vou dizer a praça para não entregar os jogadores, né? Então, essa é a questão. Tem que ter uma vida ativa, uma vida saudável. Isso, claro, não é porque se aposentou que parou tudo, inclusive de atividade física, para que o seu corpo venha a reagir. Quanto ao aumento da próstata, ele faz parte da nossa biologia, o nosso corpo em algum momento vai reagir dessa maneira. E o aumento da próstata não quer dizer que ela está adoecida com câncer. É isso. Exatamente. A hiperplasia prostática benigna é uma ocorrência natural, né? Então, os homens, à medida que envelhecem, a próstata pode aumentar de volume, tá? Mas o que é importante? É importante saber que se você tiver sintoma, então, geralmente, esses sintomas que às vezes são comuns no paciente com mais idade, então, sintomas obstrutivos urinários, vai fazer xixi, fica meio preso, né? Ou tem algum sintoma nesse sentido, é interessante procurar o urologista, não achar que aquilo é normal, né? Uma coisa bem comum que acontece... Então a perda de força na hora jato, sintomas obstrutivos urinários, tem que fazer uma força a mais para começar o jato. Esses são sintomas também da hiperplasia prostática benigna, mas você deve ir ao uro. Né? Uma coisa interessante é acordar mais à noite. É uma coisa que os homens falam, não, eu acordo 2, 3, 4 vezes. Não é normal, certo? O normal é dormir a noite inteira. Se você está acordando
com muita frequência para urinar durante a noite, isso também é um sintoma inicial da hiperplasia, mas é interessante procurar porque pode também ser um sintoma, né, do câncer de próstata. Tem que monitorar. Então, tem que ir ao médico. Tudo pode ser um sinal aí de alerta, né? Deve ser um sinal de alerta. Doutora Aline de Carli, oncologista aqui com a gente. Pode deixar seu canal para quem quiser lhe encontrar na rede social, fique à vontade. E passa uma mensagem também para os homens que ainda não tiveram a iniciativa, que ainda resistem em procurar o médico, fazer os seus exames preventivos. Certo. Eu tenho o meu Instagram, é @AlineDeCarli, eu sou médico oncologista do Hospital Med Rádios e do HU também, sou responsável técnica da oncologia lá do Hospital Universitário, né? Então atendo SUS e convênio e tudo. Na verdade, assim, todos os homens, eles têm que procurar o médico sempre, né? Então, o ideal é que os pais incentivem isso nos menores desde a puberdade, né? Para que isso venha se tornar uma coisa comum à medida que a gente envelhece. Como os homens, eles não têm, né, esse costume, eles acabam não indo. Então, o médico é seu amigo, ele é seu parceiro, né? Ele vai te ajudar, vai resolver os problemas, vai te ajudar a enfrentar isso, te dar alternativas ao seu tratamento, e não é nada que a gente vai fazer que vai ser uma coisa obrigada, assustadora, né? Então, hoje em dia, o câncer de próstata, ele tem tratamento, tem prevenção, né? Os tratamentos são seguros, trazem conforto para o paciente, então ele vai ter uma sobrevida melhor, vai ficar curado, então não tem porquê, né, ter esse receio em relação ao toque retal, que é um exame super simples e rápido, né, que pode mudar aí o seu futuro e a sua vida. Então, valeu, perfeito, né? Porque na turma do Dominó a conversa é o seguinte: não, agora tem um exame de imagem. Quando vem aparecer na imagem, meu amigo, é porque a coisa já está bem pesada para você. 7h43. Vamos para um rápido intervalo comercial. Um abraço, doutora Aline de Carli. Se for necessário, ela volta, porque esse mês de novembro a gente vai estar fazendo toda essa campanha. Você já fez o seu exame? Esse ano ainda não. Tem que fazer, né?